tem, acho, eu não consegui ver se ainda tem meninos aqui, mas sejam todos, a gente está com 219 pessoas, um pouco super bacana. Bem-vindas, né, e bem-vindos, se tiver alguém aí do sexo masculino. É um grande prazer estar aqui. Eu adoro o que eu faço, eu sempre começo falando que eu adoro trabalhar, né? Eu falo que sou das poucas mulheres que gostam de contar a idade, eu tenho 66 anos de idade, tem um tanto de amiga que fala assim, você não vai aposentar, não? E eu brinco que se eu aposentar e ficar sem trabalhar, que eu morro, né? Porque eu gosto de trabalhar com educação, com desenvolvimento, de encontrar com gente. Então, assim, sempre que eu começo, a energia fica muito gostosa. A Lucilene falou que a gente vai até 8h30, eu vou tentar parar 8h15, por aí, para a gente poder ter mais perguntas e mais interação. Se tiver alguém com algum conceito que eu usar, acho que é pouco provável, mas se tiver algum conceito e a pessoa estiver agarrada e não conseguir caminhar, levanta aí lá embaixo, nas reações, eu vou levantar minha mãozinha aqui, né? Lá embaixo tem reações, levanta a mão e a gente dá uma interrompida, porque senão, às vezes, vocês ficam com a coisa parada, né? Com uma não compreensão de algum conceito, tá? Bom, gente, a ideia de trazer os sabotadores é um elemento muito familiar, né, para os seres humanos de modo geral, e acho que para nós mulheres em especial, por todas as questões culturais que a gente traz, né, de excesso, às vezes, de cobrança, de excesso de atividade, o fato da maternidade. Então, assim, a mulher, acho que ela traz o sabotador com muita presença, embora, obviamente, os homens também têm seus sabotadores. Então, vamos lá, como é que nós vamos viajar aqui hoje, tá? A palestra, a gente deu o nome de Dominando os Sabotadores, né? Na verdade, por que dominando? Ele nos domina e a gente agora quer inverter esse jogo. A gente quer que ele seja um objeto, entre aspas, na nossa mão e que a gente possa ter mais controle sobre isso e não deixar que ele drene a nossa energia, né? Eu gosto sempre, de uns tempos para cá, eu tenho me apresentado em todos os trabalhos e até nas minhas aulas ou palestras com essa minha capa do LinkedIn, porque eu acho que ela faz muito sentido para mim, né? A Nocilene, eu estava dizendo sobre contadores de história, e eu gosto de contar essa história. Essa frase, a gente muda para ser cada vez mais a gente mesmo, é uma frase que é de autoria minha, que nasceu num divã de analista. Porque eu era uma menina tímida, não falava nem gato em público, extremamente estudiosa, primeira aluna da sala, mas olhem o horror. De criança, meus sabotadores eram perfeitos. Eu ganhei prêmio de bom comportamento numa escola de 400 meninos ou meninas. Então, eu falo, gente, boazinha demais, né? Qual sabotador que já estava aí desde pequenininha, né? E parecia uma pessoa mais apática, mais medrosa, menos corajosa, e à medida que eu fui investindo em processos de autoconhecimento, por isso eu sou tão apaixonada com autoconhecimento, eu fui mudando muito, mas a minha essência estava lá. Então, não é que eu mudei para ser a essência que estava guardada lá. Então, o que mais me encanta nos processos de autoconhecimento é termos a chance de encontrar o nosso melhor. E, para encontrar o nosso melhor, conhecer os sabotadores ajuda muito. Eu fiquei pensando hoje, aqui antes da palestra, né, o que eu gostaria de passar além dessa história? É de que eu tive que fazer isso muito sozinha. Meus pais vieram de uma família mais pobre, não estudaram, então eu tive que me inventar sozinha. Vocês imaginam que, em 66, eu com 12, 13, 14 anos, adolescente super tímida, não tinha esse tanto de live, não tinha projeto de mentoria, não tinha tanto projeto de autoconhecimento, coaching, terapia, nada disso era disponível como é hoje. Então, eu gastei muito tempo e muita energia para chegar mais próximo dessa minha essência. Então, eu digo que eu acho que eu nasci, a minha fênix nasceu meio lá depois dos 40. Eu acho que se eu tivesse descoberto isso lá pelos 20, 25, talvez eu tivesse tido mais sucesso ou conseguido outras coisas, que eu sou uma eterna sonhadora. Então, a vantagem que eu queria convidar vocês é: a maioria de vocês tem uma idade, obviamente, muito mais jovem do que eu, e tem a oportunidade de, com conhecimento,
com desejo e com energia, mudar o curso da sua vida, não deixar que a vida te leve, né? Que nem a nossa música aí do Zeca Pagodinho. Então, essa é a minha mensagem. A gente muda, mas nós vamos mudar, gente, não para perder a nossa essência, a nossa identidade. Um dos maiores medos da mudança é perder o que eu tenho de melhor. Quando eu entrar mais no sabotador, eu vou voltar nisso aqui. Então, para a gente ser protagonista, né, a gente tem que estar na nossa melhor forma. Não dá para ser protagonista fake, dá? Coisa fake não é muito boa, né? Então, eu preciso estar mais na minha essência. Como que a gente descobre qual que é a melhor versão? Gente, apesar de eu ter essa idade, ter investido anos e anos em autoconhecimento, eu ainda busco a minha melhor versão. Eu gosto de citar Guimarães Rosa, que ele fala, né, que a gente é um eterno rascunho, que está sempre sendo passado a limpo. Então, aí, mesmo com a idade, a gente ainda tem pontos de melhoria. Então, todas vocês, sem conhecê-las, têm uma versão melhor que está guardadinha aí, né? O projeto de mentoria, pelo que a gente recebe de depoimento, ajuda muitos de vocês a encontrar. E, obviamente, essa aqui é a pergunta óbvia, né? O que pode atrapalhar essa melhor versão? Várias coisas, não é só o sabotador. Nós não podemos nos resumir a isso, né? Nós somos muito mais complexos do que isso. Mas isso dá uma boa ajuda, uma metodologia razoavelmente simples, que dá um empurrão bem legal, tá? Eu adoro, eu fiquei procurando uma foto feminina, né? E achei que essa foto dava uma ideia muito grande do sabotador, né? Uma pessoa que está aí arrumada para a luta, executiva, toda cheia com suas perguntas, com seus medos, mas tem um pé, né, de um serrote exatamente onde ela está. Então, assim, vocês que fizeram o mapeamento hoje já começaram a dar nome para esse serrote, né? O pior é que não é um só, né, gente? A gente, na verdade, a gente tem praticamente todos. Em alguns momentos da vida, 2 ou 3 são mais fortes, mais aparentes, mais evidentes, mas a gente tem vários momentos que, se a gente não cuidar, a gente está lutando e julgando pênalti contra a gente mesmo, né? Então, vamos lá conhecer esses benditos. Aonde que vem isso? Eu acho muito importante que vocês tenham aí uma referência. Então, o Shirzad Chamine é o autor dessa metodologia. Eu fiz o curso com ele de 6 semanas, depois eu fiz 1 ano diretamente com o curso, de aprofundar bastante, e é muito bacana. O que eu acho interessante trazer do currículo dele? Ele foi presidente, durante anos, de uma das maiores escolas mundiais de coaching, o CTI. Ele é professor em Stanford, tem PhD, vem da área de sistemas, então ele vem de uma área de exatas, né, sistemas e desenvolvimento, e também da área de humanas, né? Então, o que ele trouxe com essa metodologia? Ele advoga, e eu estudo várias dessas outras teorias, e a gente percebe, ele foi beber na fonte da psicologia positiva, ele foi beber na fonte da neurociência. Eu vou voltar nisso aqui, que é absolutamente uma das âncoras importantes para a gente dominar o sabotador, da psicologia cognitiva e das ciências que lidam com performance, com desempenho. Então, a gente vai ver que várias dessas teorias foram se juntando para que ele pudesse fazer uma metodologia que é simples, razoavelmente simples, e que é muito poderosa. Por que é importante falar isso? Para não ficar com aquelas coisas de autoajuda, de coisa de balela, de coisa superficial. Então, tem muito estudo, tem muita pesquisa. Quanto mais eu estudo muito ainda, mais eu vejo as bases e os fundamentos para essa metodologia, e lá na frente eu volto a falar mais sobre isso, tá? Olha que interessante a analogia que ele faz. Ele chama que o projeto dele, ele usou poder da análise fatorial. Não vamos gastar tempo com isso aqui, não. Mas, simplificando, achar uma causa raiz, e lá na essência, fazer uma simplificação radical. E aqui, eu gosto muito de literatura, né, gente? Eu trago Clarice Lispector. Ela diz o seguinte: não se enganem, atingir o simples dá muito trabalho. Então, é bacana, porque o simples é diferente do simplório, né? Atingir a essência, atingir a simplicidade é um processo muito complexo, que dá muito trabalho. Então, o que é bacana?
É simples, mas não é simplório. Então, acho isso uma atenção importante. E o que ele usou para explicar isso? Assim como a gente precisa de 3 cores básicas para fazer milhares de cores, ele diz que nós precisamos de 3, ele chama de musculaturas, de eixos, né, de âncoras, para poder entender e aprender a lidar com a inteligência positiva. Então, eu acho uma metáfora muito interessante. Só 3 cores faz milhares de cores. 3 âncoras, 3 eixos ajudam a gente a avançar nos relacionamentos em casa, amizade, trabalho, equipe. Falar nisso, gente, muito rápido, muito brevemente, talvez mês que vem, eu vou divulgar com uma parceira minha, a Tatiana Trivelato, um e-book sobre os sabotadores. Então, vou mandar aí para a rede de vocês, gratuito, é óbvio, vai dar uma síntese do que tem no livro. Acabei de lembrar que está no forno, saindo. Então, gente, vamos entender o que é essa simplificação deste modelo, né? Então, ele vai de... Aqui, gente, tudo é apresentado mais simples ainda, para ficar muito claro. Então, vou dividir o nosso cérebro em 2, tá? Bem, de maneira muito simples. O lado negativo, das emoções negativas, que a gente sabe quais são, né? A dor, a ansiedade, a culpa, tudo mais que vem. Então, nós temos 10 sabotadores, a luta numérica é injusta, né? E temos 5 sábios para combater isso. Então, eu tenho uma luta entre o lado negativo, que vai nos puxar para baixo, vai drenar a nossa energia. Eu tenho 5 poderes, que é o que vai ajudar a minimizar o poder do sabotador. Conhecimento é absolutamente importante, é o primeiro ponto para a gente aprender a dominar. Então, vamos entender esses 2 lados aqui. Essa foto ela não tem uma qualidade muito boa, não, mas eu não achei nada mais simpático, vamos dizer assim, do que isso, né? Que é o famoso diabinho e o anjinho, né? Então, a gente está lá, tem um projeto novo, me chamam para vir fazer uma palestra, mentoria, ai, meu Deus, com toda a experiência que eu tenho, será que eu sou capaz? Será que vai ser bacana? O capetinha fica aqui, né? Então, quem é hipercontrolador, quem é hipervigilante, né? Os detalhistas. E o anjinho fica, né? Vai dar conta, mas o anjinho, se a gente não der muita vitamina para ele, a voz dele fica fraca, o diabinho ele já vem com uma potência, infelizmente, muito grande. Então, esse acho que é uma boa, é a luta que a gente percebe internamente. Gente, eu costumo brincar que a gente tem um ser humano que mora dentro da gente. Concordam, meninas? Vou tirar aqui esse slide um pouquinho para ver as carinhas de vocês. Espera aí, vou me tirar para ver muita carinha aqui. Então, eu falo que a gente tem um ser humano que mora dentro da cabeça da gente. Se a gente prestar atenção, ele conversa, ele dá palpite, ele discute, não é, com a gente? E muitas vezes ele ganha. Eu tenho um aluno meu que fala que ele tem vários seres humanos na cabeça dele. E, na verdade, às vezes a gente tem vários, né? A Sheila está aqui com a cabeça, sim, né? E a gente tem seres humanos, eu tô ampliando isso. A gente tem um ser humano que mora no coração, a gente tem seres humanos que moram nas vísceras. O que eu quero dizer com isso? Nós temos vários olhos, ouvidos e percepções distribuídos ao longo do nosso corpo. O que a gente mais alimenta e desenvolve na nossa sociedade? Intelecto, cabeça, pensante. Então, fica aquele tanto de cérebro pensante e não se conecta com a sua essência, com o seu coração, com os seus sentimentos, com as suas emoções. E os sabotadores, eles fazem isso brilhantemente bem. Então, uma das formas que a gente vai ver de aprender a dominá-los é aprender a dar ouvidos a esses outros seres humanos que têm coisas muito legais aí dentro, tá? Eu não dou conta de ler as perguntas aqui, não. Depois, se tiver alguma, Lucilene, você me fala, se precisar de interromper. Eu te passo. Aqui só tem a Luciene que falou assim, eu costumo dizer que eu sou minha própria psicóloga. Eu mesma pergunto, eu mesma respondo. Isso realmente funciona e ajuda muito. Só que, às vezes, quem responde também, muitas vezes, é dominado pelo sabotador, né? Sem dúvida. Esse é o cuidado. Esse é o cuidado, mas nós vamos falar disso. Mas conversar com você, se escutar, é um passo muito importante. Depois eu também vou falando ao longo aqui.
Gente, a gente mandou o link, ele foi meio tarde, eu tenho certeza que nem todo mundo aqui fez, mas não tem problema. Mesmo para quem não fez o link, a gente já sabe, eu vou dar uma ideia de alguns sabotadores, a gente já sabe o que é que nos trava. O mapeamento nos ajuda a dar nome. Coisas importantes. Esse mapeamento ele não é um teste psicológico que não vai mudar. Então, você pode fazer daqui a 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio, pode mudar o seu sabotador. Então, não é. Eu trabalho com algumas ferramentas que a gente mede a estrutura da personalidade, a gente mapeia, melhor dizendo. Aqui não, então isso é variável. Então, na verdade, dependendo da situação ou da época, você vai usar mais um ou outro sabotador. O que vem hoje para vocês é os sabotadores que você atualmente tem mais se utilizado. Lá, quem fez um segundo mapeamento lá, ele vai mostrar uma espiral, eu não vou entrar nisso, que é meio complexo, e ele pede para a gente avaliar 24 horas antes para a gente ver. Ontem, por exemplo, eu atuei mais no sabotador ou mais no sábio. Então, ele fala que esse índice tem que estar em torno de 85%. Quem comprar o livro, quem fizer o mapeamento, vai poder aprofundar nisso. Por que eu acho importante destacar isso? Para a gente não falar assim, eu sou o hipervigilante. Não, você tem um sabotador atualmente que é hipervigilante. Não se confunda com ele. Ele não é você. Então, isso já é um primeiro ponto importante. O que tem dos 10 sabotadores? O crítico é o sabotador universal. Então, o XA pesquisou mais de 20 culturas diferentes, públicos diferentes, ele fez com todos os alunos de MBA, com executivos, ele trabalha com as 500 maiores empresas do mundo, trabalha com CEOs, com presidentes, tem um público nata na mão. Então, ele tem um extenso volume de pesquisas e ele achou que o crítico aparece em todas as culturas e é o sabotador universal. Eu conheço vocês, mas já sei que o seu sabotador principal é o crítico, né? E a gente chama o crítico do chefe da gangue, né? E ele tem mais 9 sabotadores com os quais ele se associa, ele se torna cúmplice, então ele nunca vai atuar sozinho. Vem a crítica e ele junta um amiguinho, bota a mãozinha de lado e vão fazer a bagunça e o desastre, tá? No caso do crítico, né, é um exercício que eu acho muito legal, eu vou convidar vocês, eu vou ligar o chat aqui, que nome você daria para o seu crítico? O professor chama dele de executor, o executador, né, o que corta o pescoço dele. Eu tenho clientes que dão o nome de cruel, de cruela, né? O meu chama rigoroso de plantão, que é o bichinho. Ele está tão adormecido que acho que eu estou precisando de melhorar o nomezinho dele. Mas era um chato, 24 horas por dia de plantão. Rosângela, aqui apareceu o maioral, o cri-cri, o safado, o chato, o tagarela. Excelente. Então, é muito legal quando a gente dá nome, porque olha uma coisa, eu não vou dar conta desse projeto. É uma frase. O tagarela, o crítico, o chato, o cruel está me dizendo que eu não vou dar conta dessa palestra. Não é diferente? Né? Eu não vou dar conta. Aí ele dominou você. Ele está dizendo que eu não vou dar conta. Você tem a chance de olhar isso com outro olhar. Então, eu acho que a ideia de dar nome é muito bacana. E depois vocês podem dar nome também para os outros sabotadores, tá? Eu achei interessante que o meu chamava ele de rigoroso de plantão, mas acho que eu vou mudar, ele está bem bonzinho ultimamente. Pessoal, nós temos 9 sabotadores, além do crítico, que forma o 10º, né? Eu vou passar um slide aqui e volto. Dá uma olhada nesse slide, a gente vai ver que aqui na horizontal tem uma variável e aqui na vertical tem outra variável. Eu volto aqui. Então, na horizontal, eu tenho o que motiva aquele crítico, desculpa, aquele sabotador. E na vertical, eu tenho os estilos. Então, alguém aqui diz que é hiperrealizador. A motivação de um hiperrealizador é afirmar, é comprovar, é marcar presença, né? Motivação. Desculpa, do hiperrealizador é aceitação, né? Ele quer realiza alguma coisa, ele quer fazer mais para ser aceito, eu sou o máximo, né?
e ele quer afirmar, ele quer comprovar. Então, quando juntou aceitação com afirmação, deu o hiperrealizador. Então, eu vou lá e voltar e vou permitir que vocês olhem, né? Então, eu gosto de contar meu caso, porque a gente fala com mais. O meu é prestativo, o bendito do meu aqui, prestativo. Vamos olhar o prestativo. Ele tem necessidade de ser aceito, de agradar, de ser bacana, de ser isso, de dizer, e tem necessidade de conquistar o afeto do outro. Isso é ruim, gente? Não. Mas quando é usado para gerar energia negativa, torna-se sabotador. Então, vou pedir vocês, achem o de vocês aqui, né? Eu tenho o controlador, que é tudo, o cara que está tudo na mão dele, né? Não libera nada, não delega nada, pais e mães que não deixam você fazer nada, o chefe que quer controlar até o e-mail que o funcionário escreve, né? Então, tudo tem que passar por ele, né? O hiperrealizador, ele acabou de ter um sucesso, ele nem brinda, ele já quer de novo. O inquieto, ele quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, né, a Lucilene estava dizendo, desculpa, Luciana, né? A gente tem o WhatsApp, a Cristina, a gente tem o WhatsApp, tem telefone, tem isso e aquilo, então é a pessoa que está agitado o tempo todo. O insistente é o perfeccionista, né? Ele quer fazer tudo nos mínimos detalhes. Prestativo, quer ser o bonzinho da turma, é Madre Teresa de Calcutá. Hipervigilante, tem medo de tudo, bota 10 tetra-chaves na porta, né? Vai conferir um relatório, confere 50 vezes antes de mandar, né? O esquivo, ele foge das situações, ele dá a famosa boiada, boi para não entrar numa boiada, né? Então, ele evita de ir em networking, por exemplo, ele evita de falar, ele foge para se proteger, né? A vítima, que a gente já sabe bem o que é, ó a vida, ó céus, né? Tudo de ruim acontece comigo, a pessoa joga para fora tudo que acontece com ela, e o hiperracional que a gente encontra muito, são os cérebros ambulantes, né? A pessoa não tem contato com emoção, com sentimento, tudo é muito frio, muito calculista, e isso às vezes afasta muito as pessoas e tem menos empatia. Então, quando vocês olham para esse quadro, eu vou deixar um minutinho, uns segundinhos, para vocês olharem qual que é a motivação. É da independência, aí a gente tem o controlador, o insistente, o esquivo, é da aceitação, eu tenho o hiperrealizador, o prestativo e a vítima, se aceito, ou é de buscar segurança, inquieto, faz tudo, hipervigilante e hiperracional, né? No estilo, as pessoas que querem afirmar, querem marcar presença, controlador, hiperrealizador, inquieto. Querem conquistar a aceitação, insistente, prestativo e hipervigilante. Querem evitar, querem fugir, o esquivo, a vítima e o hiperracional. Então, vocês verem que tem um conjunto bem bacana que também ajuda vocês a entenderem mais. Isso tudo é bem escrito no relatório, tá? Bom, Rosângela, alguém perguntou assim, no gráfico dela, deram 5 com o mesmo valor. Quando acontece isso, o que está por trás? Excelente pergunta. Quando eu fiz a primeira vez, há mais de 5 anos atrás, deram todos com 9 e 10, todos. Eu fiquei desesperada, larguei o troço para lá, fiz uma de esquivo, né? Não quis saber disso. O Xrá coloca que não interessa, você pode trabalhar, inclusive, o que está menor, que isso não é o mais importante. O mais importante é o processo de você se olhar hoje e falar assim, se eu tiver que escolher para eu trabalhar primeiro, qual que está mais me roubando energia hoje? Então, o gráfico, não o vejam como uma medida, eu pesei 60 quilos, acabou. Não, ele não é um instrumento para isso. Então, aquilo é uma referência, tá? E vocês vão ver que vocês têm todos. Então, e outra coisa que ele coloca muito na pesquisa é, se você trabalhar por exemplo, o crítico, você já está trabalhando todos. Óbvio que tem exercícios diferentes e tal, mas, de maneira geral, os poderes do sábio ou do sabotador, ele não vai te perguntar qual é o sabotador, isso é o menos importante, tá? Se não tiver respondido, você volta com a sua pergunta. Então, gente, nós já sabemos, né, que ele vai cruzando aquela motivação com estilo, sabemos que temos o crítico como universal e que o crítico dá a mão para o sabotador, um dos 9 sabotadores, e que a gente, de modo geral, tem 3 sabotadores que são mais comuns, e já sabemos agora que eu vou escolher aquele que, neste momento da minha vida, está roubando mais energia.
Como é que eu sei, por exemplo, vou usar meu caso, que para mim foi muito libertador. Quando falou em desenvolver, minimizar o prestativo, qual foi a primeira reação? Ah, mas isso é tão legal, eu sou uma pessoa tão... as pessoas gostam de mim, eu tenho facilidade de fazer amizade, eu sou uma pessoa do bem, né? Vou perder isso, que é uma marca minha? Não. É para perder o lado que me faz mal. E eu vou contar, eu já tive burnout, eu já tive doença do pânico. Por quê? Quer agradar demais, não sabe dizer não, né? Cobra do outro depois uma reciprocidade, não faz porque é tão bonzinho assim, não, né? Então, a gente não vai perder a nossa marca, a nossa assinatura. A gente vai tirar o excesso que faz com que ele vire negativo, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Então, como é que eu vou fazer, né, para dominar, para poder lidar ou aprender a desenvolver essa famosa inteligência positiva? Eu falei que eu ia voltar um pouquinho na neurociência. Imagina, gente, o nosso cérebro é realmente um músculo, né? Nós vamos fazer isso de uma maneira... gente, neurociência é complexo para caramba. Eu estudo um pouco, mas eu falo que eu sei da profundidade de um pires, né? Porque é muito complexo, tem coisas médicas muito complexas. Então, eu sei o suficiente para eu fazer trabalhos de coach, para fazer o inteligência positiva, a gente estudou um pouco, mas o que a gente tem de mais simples para explicar é que o cérebro é um músculo e que ele precisa de ginástica, né? Pessoas com Alzheimer são indicadas para fazer palavras cruzadas, né? Aprender línguas novas. Então, eu preciso treinar o cérebro. Então, o X-RA chama isso, um nome que eu gosto muito do inglês, que é mental fitness, né? E quando você fala musculatura mental, não fica tão charmoso, né? Então, mental fitness, academia do cérebro, né? Do funcionamento melhor da minha mente, vamos chamar assim. Como é que eu faço isso? Lembra que a gente falou de 3 âncoras? Então, nós vamos aprender as 3 âncoras, os 3 pilares que nos ajudam. Os 3 não são essas setinhas azuis aí, não, tá, gente? Ele vai vir daqui a pouquinho. Aqui é uma foto, o X-RA está no cantinho de uma das aulas que a gente teve, e ele apresentou este modelo para explicar como que ele atua no cérebro. Aí eu pedi os universitários para fazer para mim uma versão mais simplificada para a gente entender melhor isso aqui, tá? Aquele desenho lá das ramificações dos neurônios, das conexões neurais, vamos entender isso de uma maneira mais simples, né? Então, eu tenho aqui um estímulo, né? Vamos pegar um estímulo de alguém aí, né? Você foi promovida, foi chamada para uma promoção, ou vai participar de um processo seletivo, ou vai abrir o seu próprio negócio. Então, alguma coisa que acontece. Ou alguém te falou alguma coisa. Então, estímulo é aquilo que vem de fora e tromba, choca ou entra macio no seu ser. Então, eu tenho um estímulo. Quando esse estímulo acontece, ele vai ter 2 caminhos. Espera aí. Ele vai ter 2... as forças vão na frente aqui. Ele vai ter 2 caminhos para ele seguir. De maneira geral, se a gente deixar no automático, meu lá bom comportamento, qual o caminho que ele vai seguir? O caminho negativo. Porque nossa cultura, a educação, tudo que a gente veio aprendendo, infelizmente, a gente não tem uma educação emocional das melhores. O Freud tem uma piada, não sei o quanto isso é verdade, que eu fiz psicologia no século passado, né? Dizem que uma mãe pergunta para ele, como é que eu faço para educar melhor o meu filho? Ele fala, não se preocupe, tudo que você fizer vai dar errado. Então, educar é muito difícil, né? A gente sabe o quanto é desafiante. Então, de modo geral, o desenvolvimento humano, da emocionalidade, das emoções, da inteligência emocional, precisa de muito trabalho para a gente ser uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais sábia, vamos chamar assim. Então, é muito comum que a grande maioria dos estímulos entrem e já tem. Imagina um rio que vai correndo, esse caminho aqui foi formado, ele já vai direto. O curso do rio já está pronto, a água cai ali, tuf! É onde o sabotador tem mata mais forte. O caminho está feito, uma conexão neuronal absolutamente marcada no seu cérebro. Então, é a gente atuando no automático. Bateu, levou, né?
Veio o relatório, eu tenho o insistente, ou o hiperrealizador, ou o inquieto, o que quer que seja, eu vou tomar conta do relatório, porque é um estímulo meu sabotador atuando. O que acontece quando eu começo a compreender isso, né? Eu vou aprender a colocar um freio, um crivo, um ralo, uma barreira nesse estímulo. Então, as famosas nossas avós que diziam, vamos pensar, contar até 10, vamos contar até 100, né? É quando eu aprendo a frear e não reagir no automático. Bateu, levou, é coisa de criança. Eu brinco assim, tomou seu projeto, tomou seu controle remoto, você não vai chorar, chutar, morder, isso é coisa de criança. Então, a gente precisa aprender como adulto a frear o nosso impulso, né? Além de frear, não adianta essa água ficar represada ali. Por isso que eu, às vezes, gosto da imagem de um ralo, né? Aquilo ali, o ideal é que aquela lista ali fosse mais furadinha, né? Então, quando eu vou aprendendo, eu aprendo a dirigir o estímulo para o lado positivo. Eu aprendo a desviar a água do rio para outro lado. Dá trabalho, gente, mudar o curso de um rio, de um riacho? Dá trabalho. Então, de si, vinha direto para cá. Agora eu vou aprender a estancar esse lugar e trazer para o lado positivo, que é ver o lado da dádiva, do presente, da vantagem. Um exercício mais simples, não é simples de fazer, mas de entender, toda situação negativa, ela nos traz um presente. E a gente fala assim, imagina você, cada um de vocês aí, estou vivendo uma situação muito difícil. Na hora da dor, é muito difícil a gente achar um presente. Mas na hora que a gente esfria um pouquinho a cabeça, qual é o presente que a vida está me trazendo? Então, esse é um exemplo de um exercício que nos ajuda a desenvolver o sábio. Depois eu vou contar alguns casos. Então, na perspectiva do sabotador, tudo é ruim, tudo é negativo, são emoções negativas. Na perspectiva do sábio, as coisas são vistas como positivas e como presente. Agora, gente, precisa trabalhar para fazer isso. O vítima, é fácil para ele ver uma situação de vítima como presente? Difícil para caramba. Haja musculatura mental, haja desenvolvimento para criar uma nova conexão. O famoso cachimbo deixa a boca torta. Então, não, é uma ginástica mental. Gente, eu falo uma coisa nas minhas aulas, com o processo de coaching. Você já viu alguém ganhar músculo sem ir para a academia? Alguém conhece aí? Conhece? Não adianta. Para ganhar musculatura, seja emocional, seja musculatura física, eu preciso ir para a academia, eu tenho que ter trabalho. A coisa não vem de graça. Então, desenvolver o seu lado, sabe, exige esforço, academia. Agora, outro conceito que eu acho que ele foi brilhante, ele vai falar, por que a dor é boa? Gente, por que a dor é boa? Esse é meio óbvio a resposta, né? Olha o que ele nos provoca. Se eu coloco a mão numa chapa quente, a pessoa saudável, ela tira correndo, não tira? Porque queima, porque dói. Então, a dor é um sinal de que alguma coisa está além do que você deveria tolerar. Então, o sabotador, quando ele atua, ele tem uma vantagem. Ele está mandando um sinal para você que ali tem uma chapa quente e que a senhorita e os senhores que estão aí estão, apesar de estar queimando, mas não tira a mão nem que mata. Gente, eu lembro de uma sessão de análise que o analista diz para mim assim, interessante, você está reclamando dessa situação há meses, é uma batata quente na sua mão, você não larga ela de jeito nenhum, né? Isso foi um divisor de águas na minha vida. Hoje, 20 anos, 30 anos depois, é a mão na chapa quente. Então, quando vocês se deixam levar pelas energias negativas, imagine que vocês estão com a mão no ferro quente, reclamando que está doendo, mas não tira nem a porrete. Faz sentido isso, gente? Então, a dor é boa. E vai acontecer dor sempre. Se não acontecer, você está doente, você morreu. Qual que é a vantagem da inteligência positiva? Eu aprendo a reconhecer a dor e aprendo para minimizá-lo, para tirar a dor, né? Então, eu preciso aprender a ver a dor e aprender a ter uma reação mais rápida do que ficar com a mão queimando lá. Ok? Até aqui? Alguma pergunta aí, Nucilene?
Não, não tem pergunta, o pessoal só está comentando aqui que a Beth fala que ela gosta de pedir que contem uma história, que é outra forma de entender, né? Aquilo que você falou, que daqui a pouquinho vai trazer os causos, porque mineiro não conta história, conta causa, né, Rô? Conta causa do... E é gostoso ver, a gente vai vendo na prática, né? Exatamente. E gostaram muito dessa imagem da chapa, porque a gente coloca a mão, logo sabe que tem dor aí. Então, a dor é boa, não podemos falar que a dor é ruim. Exatamente. O problema que tem... E outra coisa, então ela precisa existir, ela nos protege. O problema é a gente não aprender a tirar a mão da chapa quente. Reclama que está doendo, mas continua. Aquela frase que já é batida para caramba do Einstein, né? Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Todo mundo já escutou essa frase, né? Gente, agora olha que coisa mais... Eu não sei se é dramático, eu nunca vi ninguém falando sobre... Outro dia eu tive um insight. Quando a gente continua fazendo a mesma coisa, por essa frase do Einstein, eu vou ter os mesmos resultados, correto? Sim. Correto? Para mim está errado, porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas hoje, eu vou ter resultado pior. Por quê? O mundo mudou, vocês sabiam disso, gente? Vou até tirar isso aqui agora. Vamos imaginar, olha aqui, gente, eu envelheci. Eu posso comer o mesmo tanto que eu comia há 20 anos atrás? Não. Não. Então, eu mantenho o mesmo hábito, não consigo tomar uma baleia com colesterol alto. Por quê? A minha idade mudou. Então, quando Einstein, sei lá quantos, mais de 50 anos, provavelmente, que ele falou isso, né? Não adianta querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. O tanto que o mundo mudou, eu vou ter resultados piores fazendo a mesma coisa. Concordam? As competências das empresas são outras. Então, tudo que você foi feliz no passado, muitas vezes você vai jogar no lixo. A gente precisa atualizar o nosso software, atualizar as nossas competências, porque senão a gente vira dinossauro. Então, vai precisar de mudar os hábitos, mudar a forma de fazer, então aí vem como é que fala? A musculatura mental. Exato. A Vanessa Soares falou assim, preciso matar os meus sabotadores. Será que precisa matar, Rô? Não, não mata, não. Eles são... Adoro, uma coisa muito... Eu adorava o X-Ra falar isso. Não arruma briga com eles. Tenta fazer uma parceria. Eles são bacanas, eles são amigos legais, porque eles te ajudam a mostrar valores. Se vocês olharem, o sabotador mostra valores para vocês. O que está acontecendo é que você está usando ele demais. É a quantidade. Numa medida boa, eles têm lados positivos. Todos têm. Então, não é matar, é aprender a lidar, minimizar e, mais do que isso, desenvolver outras habilidades dos sábios para que ele fique numa altura menor. Tá? Não mata, não, que você vai ficar sem dor. Então, vamos lá. Quais são, lá nas 3 coisas, né? 3 coisas que fazem milhares de coisas, vamos ver os 3, eles chamam de músculos mentais, eu gosto de chamar de âncoras, de pilares, né? Quais são os 3 esteios que sustentam a inteligência positiva? O primeiro é aprender a interceptar o sabotador. Interceptar é botar aquela barreira que eu coloquei lá. Como é que eu vou interceptar um inimigo que eu não sei nem o nome, que eu não reconheço, que eu não percebo agindo? Não tem jeito, tem, gente? Então, a primeira coisa é aprender a reconhecer, dar nome, ver ele atuando, aí eu tenho condição de começar a interceptar. Eu não paro um vazamento se eu não souber que ele existe. Eu não elimino uma praga se eu não souber que ele existe. Coronavírus, né? Enquanto a gente não descobriu o vírus, desenvolveu a vacina, a gente não foi capaz de interceptar. Então, o primeiro ponto é reconhecer para, então, ter condição de interceptar. O segundo, como eu disse, é desenvolver a musculatura do sábio. Então, simplificando, quando eu desenvolvo o lado direito do cérebro, a gente diz é mais complexo do que isso. Tem um lado esquerdo aqui que é invertido, mas vamos entrar nisso aqui agora. Quando eu desenvolvo o chamado lado direito, eu fortaleço essa musculatura, automaticamente eu estou enfraquecendo o sabotador. Tá? Então, eu vou preocupar mais em desenvolver o sábio
do que necessariamente ficar matando, né, os meus sabotadores. E o terceiro músculo, o terceiro ponto que eu gosto de colocar em primeiro lugar é treinar o tal do autocontrole, tá? Então, o que eu vou inverter aqui? Isso aqui é o que ele dá na teoria dele, no modelo dele. Acho que a gente precisa aprender primeiro a treinar o que é o autocontrole, eu vou dizer o que é isso, e aí eu consigo, assim, ter mais tranquilidade, mais tempo para perceber, interceptar o sabotador e desenvolver o sapo, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que guardar. Quando o e-book sair, ou quem tem o livro, ou isso também tem lá no relatório, né? Vocês vão guardar que esses são os 3 músculos que precisam estar presentes no seu dia a dia. Essa live não adianta nada se vocês não levarem isso para o seu dia a dia. Pode ser muito legal, pode ser gostoso, mas é a mesma coisa que você vem na academia e fala, os aparelhos são lindos, mas você não vai lá na academia amanhã, não resolveu porcaria nenhuma, né, gente? Então, vamos lá. Rosângela, uma pausa para 2 perguntas que são complementares. A Flávia quer saber quais são os benefícios dos sabotadores, quer dizer, se eles têm algum benefício em algum momento, e que se tem, aí a Sabrina pergunta quais são os benefícios de cada um. Excelente pergunta. O benefício, você vai ganhar aquele motivação e estilo. Quem tem controlador, qual que é o benefício? Eu tenho tudo na minha mão, eu me sinto poderosa. Vocês vão ver no livro que ele vai contar lá mentiras que o sabotador te conta. Qual que é o benefício de ser prestativa? Ai, Rosângela é uma menina legal, ela ajuda todo mundo, ela é muito bacana, vou ganhar o céu, né? Então, você aumenta, você pratica valores de coisas que você acha importante. A vítima, né? Qual que é o benefício de uma vítima, gente? Não tem que fazer nada para mudar, porque o problema está fora dela. Ela pode ficar reclamando, né? E se colocando de uma forma passiva. Isso é benefício? Não é para a gente que está fora, mas para quem está lá está ganhando muito. Então, vocês vão ver no relatório, quem fez, leu, ou leu especialmente quem fizer, ele vai falar lá as mentiras que ele te dá. Naquelas mentiras, vocês vão ver os benefícios. O hiperrealizador, qual o benefício? Ganha milhares de prêmios, né? Ganha benefício, ganha fama, tem um tanto de benefício, mas só que ele dança com a saúde emocional, ele massacra pessoas. Toda vez que vocês estiverem no sabotador, alguém está saindo machucado. Vocês, com uma certa parte, e principalmente quem lida com vocês. Né? Então, esses são benefícios que cada um vai ter algum tipo de benefício. Então, a gente ganha porque a gente está praticando coisas que a gente acha que está nos protegendo. A gente está ganhando proteção, mas é uma proteção que ela é meio burrinha, né? Meio cega. Então, agora é para vocês continuarem tendo esses benefícios, mas sem o efeito colateral, que é quando a gente passa do limite. Respondo. Qual que era a outra pergunta? Era quais, se tem benefício em algum contexto e quais seriam, você já respondeu. Né? Então, cada um vai ter benefícios diferentes. Gente, a vítima é muito legal, né? Ó, vida aos céus, eu não arrumo emprego porque a economia está muito ruim, o país está muito ruim, as empresas estão exigindo demais, aí eu me poupo, não sou eu que sou acomodado, incompetente. Então, assim, cada um vai ter um tipo de benefício diferente. Então, isso vocês vão achar lá no relatório de vocês, tá? Então, vamos voltar lá. Eu falei lá da musculatura mental. Eu nem vou mostrar slide agora, não. Gente, muito provavelmente, todos vocês já ouviram falar da palavrinha, que às vezes tem gente que está achando chata, que é mindfulness. Alguém, fala assim com a cabeça, alguém nunca ouviu falar dessa palavra e não tem vergonha nenhuma se nunca ouviu. Faz assim. A Adélia, pelo visto, não. A Poliana também. Parece que a Fernanda, se eu não estou errada, não consigo. A Vanessa Soares, não. Soares, não. Então, assim, Renata, não. Legal. Mindfulness quer dizer atenção plena. A tradução literal para o português é atenção plena.
Vocês vão ver vários livros em português. Eu tenho um livro de um autor, depois eu escrevo o nome dele, chama Jon Kabat-Zinn, é um nome difícil de escrever, que chama Atenção Plena. Ele é um médico, se não me engano, ele é médico, ele trouxe a meditação, num primeiro momento, para o nosso mundo ocidente, né? Ele levou isso para hospitais, para pessoas que tinham doenças crônicas, dores que não saravam de jeito nenhum, aquelas coisas que não tinham tratamento, e ele conseguiu vários tratamentos, redução de estresse e outros, com mindfulness, com técnicas de meditação, que depois foi simplificando e virou mindfulness. Hoje tem mais, hoje não sei hoje, mas há pouco tempo atrás eu li, mais de 700 hospitais no mundo que tratam doenças de redução de estresse, de burnout, de dores crônicas, daquilo que a medicina não deu conta, com mindfulness, com yoga, com meditação. Qual que é a vantagem entre meditação e mindfulness? Se eu tiver aqui professores de yoga, quem pratica meditação vai achar que eu estou doida. Eu tenho lido bastante. A maioria dos autores dizem, e comprovam isso com pesquisa, que basta eu fazer 15, tem autores que falam 12, tem autores que falam 15, tem um autor que fala 2 minutos por dia, tá? Então, o Xra propõe 15. Tem uma... A Mishi Jha, se eu não me engano, é uma neurocientista bacanérrima. O livro dela chama Peak Performance, não está traduzido ainda, que ela fala 12 minutos por dia, você aumenta a sua performance, sua capacidade emocional, reduz seu estresse. E tem Shade Mengmen, que ele tem um projeto na Google, olha que legal, gente, há mais de 10, 15 anos, ele entrou com um projeto de mindfulness na Google. O livrinho é uma delícia de ler, chama Busque Dentro de Você. É uma experiência real da Google, onde, olha, preste atenção, os engenheiros aumentaram a sua produtividade em 25% com técnicas de mindfulness. Convence ou não convence? Então, esse livro, Peak Performance, Performance no Pico, que é muito novo, ele vai falar isso, né? Com tanto que você aumenta a sua performance, sua produtividade, sua inteligência emocional, praticando 15 minutos de mindfulness por dia. Agora, vamos entender o que é esse diabo desse mindfulness, né? O cara da Google, do Busque Dentro de Você, ele fala que basta, no mínimo, 2 minutos por dia. O Xra fala 15, eu prefiro acreditar, fazer 15 do que 2. Acho que 2 é para iniciar. Quer começar? Começa com 2. O que é atenção plena? E qual que é a diferença de meditação? Quem faz meditação, né, os monges ficam lá 12 horas sentados, com a cabeça vazia, fora da nossa realidade, da nossa capacidade. Não é necessário isso. Atenção plena é você praticar a presença em tudo que você está fazendo. A gente consegue fazer isso 100% do tempo? Não. Né? Mas, por exemplo, eu vou começar das maneiras mais simples. Você está tomando banho e amanhã vocês vão começar a fazer academia mental. Estou tomando banho. Durante 2 minutos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser seu banho inteiro. Mas vamos simplificar. 2 minutos do seu banho, vocês vão ter consciência da respiração, né? Você está prestando atenção, pega, põe a mão na barriga, sente a barriga enchendo um balão, sopra o ar todo para fora, como se estivesse apagando uma vela. E, nesse momento, você está prestando atenção na respiração e você pode prestar atenção na força da água caindo na sua cabeça, ou na temperatura da água, ou no cheiro do sabonete. Isso é um exercício de mindfulness. Gente, dá para fazer, não dá? Então, vou entender esse conceito. Quando vocês fazem isso, vocês estão com atenção plena, vocês estão com presença total na respiração, estão aprendendo a dominar o seu cérebro. Você está mandando um recado assim, eu domino você, não é você que me domina. Isso já te fortalece para poder dominar o sabotador. Então, essa é a ginástica mais importante. Então, a atenção plena é a prática
de estar presente no aqui e agora, de preferência com muita atenção na sua respiração. Saiu para caminhar. Durante os 3 primeiros quarteirões, você está ereta, prestando atenção na respiração, o pensamento pensa umas 500 mil coisas ao mesmo tempo, não pensa, gente? Tem que pagar a conta, tem que fazer isso, tem que levar a menina na escola, tem que fazer aquilo. Qual que é o jeito de parar? Começa a contar. Conta de 1 a 10, de 1 a 100. Começa a procurar todos os tons de verde nas árvores. Que aí você está usando um dos 5 sentidos, ou né, mentalmente contando, olhando os verdes das árvores, ou prestando atenção na pessoa que está na sua frente, no movimento dela. Tudo isso ajuda vocês a esvaziar a cabeça, ajuda vocês a treinar o controle cerebral. Então, vocês podem fazer lavando panela, passando roupa, fazendo ginástica, tomando banho, assistindo essa palestra aqui, né? Como é que está a presença de vocês aí? Eu estou assistindo aqui, estou olhando o celular, estou digitando, estou conversando com não sei quem, ou eu estou presente aqui agora? Agora, só presente, mas eu não estou consciente da minha respiração, não é 100% o exercício de mindfulness. Agora, olha que legal que a Amisha Jha, depois eu vou escrever os nomes aqui para vocês, o livro está em inglês, eu sei que a maioria né, nem sempre tem essa facilidade. O que ela fala? A gente acha que para fazer atenção plena, eu não consigo esvaziar minha mente. A gente não fala isso? Né? A minha mente não para. É exatamente por isso que você precisa fazer mindfulness. É a mesma coisa quando você está fazendo um abdominal. Toda vez que a sua mente fugir, tem que pagar a conta. Você vai trazer ela de volta para o corpo, para a respiração. Eu tenho que buscar uma menina na escola, estou atrasada. Peraí, agora estou respirando. Então, toda vez que você faz isso, é uma abdominal do cérebro. É por isso que existe o exercício. Então, ao invés de brigar que a mente vai embora, você vai aprendendo a trazer a mente de volta. Então, gente, isso é importante. Quando fazem isso, você está desenvolvendo um lado mais inteligente, mais potente do seu cérebro. O Einstein tinha aquele eureka lá, né? Então, quando a gente desliga do problema, aprende a usar outras conexões mais inteligentes, mais complexas, que têm conhecimentos muito mais bacanas, vem à tona. Então, é muito importante. Alguém aqui falou que adorou do abdominal, eu também adorei. Porque, aliás, gente, tem um videozinho, como diz, fazer 2 coisas ao mesmo tempo não é bom, né? A gente sabe que multitarefa destrói conexões cerebrais. Ô, Luciana, me cobra, Luciana, me cobra de mandar para vocês o link, tem um vídeo da Amisha Jha, de 3 minutos, está traduzido com legenda, em que ela explica esse exercício do abdominal, que é muito legal, mas vocês vão achar muita coisa na internet. Então, vamos entender. O mindfulness é o músculo mais importante dos 3. Isso é o Shizha vai falar que é os 3. Mas o que é que eu percebo? Você não consegue frear o sabotador, você não consegue desenvolver o sábio se você não estiver dominando o seu cérebro. Faz sentido isso para você, gente? Então, se essa musculatura não estiver bem, esquece que vocês vão dominar sabotador e desenvolver sábio. Então, o exercício chamado de mental fitness é o exercício do mindfulness. Deixa eu dar mais um pouquinho de dicas aqui, e nós vamos contar alguns exercícios. Então, 15 minutos por dia. O que o Shizha fala? Ele fala uma coisa que eu acho teórica, eu até duvido. Ele fala que se a gente fizer 10 segundos 100 vezes, já está bom. Então, se 10 segundos, já peraí, deixa eu respirar, ele fala que já adianta. Como não é lá tão prático, você não vai ficar contando, ele sugere que, ao invés de fazer os 15 minutos de uma vez, que a gente divida em intervalos de 1 a 3 minutos. Então, se eu fizer de 3 minutos, eu vou fazer 5 exercícios de mindfulness por dia. Uma colega minha decidiu o seguinte, ela não leva mais celular para o banheiro. E a gente vai no banheiro e fica lá respondendo o WhatsApp, né? Eu faço isso demais a conta, né? Então, ela não leva. Toda vez que ela vai para o banheiro, ela pratica o mindfulness
Enquanto ela está fazendo lá seu xixi, seu número 2, ela está prestando atenção. Quando ela vai lavar a mão, ela lava devagar, massageia os dedos, sente a água, o sabonete. Ela gasta uns 2, 3 minutos para ir ao banheiro, né? Numa ida simples. Ela está praticando mindfulness. Então, na hora que você está tomando um cafezinho depois do almoço, sente o paladar do café, sente a temperatura, sente o aroma. Então, se vocês habituarem a dar essas microparadas, vocês estão praticando mindfulness. Olha que exemplo que eu achei o Shizraf muito brilhante na hora que ele deu um exercício. Ele conta o caso de uma executiva que entrava numa reunião atrás da outra, 9, 10, 11, assim, enlouquecida. E ele deu essa dica do mindfulness, 1 minuto entre cada reunião. Ela disse que não tinha 1 minuto, gente, entre uma reunião e outra. Quer sabotador maior do que este? Olha que exemplo mais irrefutável que tem. Ele dá exemplo da corrida de Fórmula 1. O piloto quer ganhar a corrida, está na frente, está ganhando, ele vai querer parar? Não. Mas se ele não parar, ele corre o risco de quê? Estourar o pneu. Então, ele tem que fazer uma parada estratégica que dura 10, 15 segundos, durava, diz que agora está durando até menos, para trocar o pneu, para ter pneu suficiente para ganhar a corrida. Não é um exemplo muito brilhante? Então, os 1 minuto que eu separar é aquela parada estratégica para você ir adquirindo energia para dar conta do seu dia, para dar conta da sua inteligência emocional, para dar conta do seu equilíbrio. É muito convencedor, não é? Uma palavra feia, né? Convence muito a gente, né? Então, acho isso bem legal vocês saberem dessas questões. Outras dicas que ele vai dar, que eu acho muito fáceis e muito Então, uma das coisas para a gente minimizar o pensamento, a chuva de pensamento, tornado de pensamento, é usar um dos 5 sentidos, tá? Então, ele chama esse exercício de PQ-RAP. P de positive, Q de consciente, então, o consciente de inteligência positiva. PQ, RAP de repetição. Então, ele ensina um exercício que eu não me adaptei a ele, eu inventei o meu. Então, ele vai dizer o seguinte, nós vamos fazer 1 minuto de mindfulness e nós vamos usar os 5 sentidos. Eu vou fazer com vocês 2 minutos de exercício, vocês topam? De mindfulness. Usando o tato, as mãos, e depois usando a audição, ok? Vamos lá? Então, eu queria que todo mundo sentasse numa posição correta, né? Para que pudesse o fluxo do ar estivesse presente. Se tiver celular aí do lado, põe tudo do lado. Quem quiser fechar os olhos, ok. Quem quiser ficar com ele aberto, ok. Então, vocês vão dar 2 ou 3 respiradas profundas. Um jeito bacana é, coloca a mão no abdômen e inspira até a sua barriga ficar enorme. Vamos lá? Solta soprando uma vela, imaginando que você está apagando uma vela que está bem distante. Solta tudo. Então, vou deixar vocês fazerem no seu ritmo 3 respirações deste jeito. Vou fazer as minhas e vocês vão fazer as suas. É possível que pensamentos tipo, ai meu Deus, eu não dou conta, ai meu Deus, eu estou pensando, problema nenhum, a gente está só treinando. Agora vocês vão continuar fazendo isso, podem abrir o olho, olha aqui, sentindo cada ponta do seu dedo, né? Vocês vão sentir as ranhuras, então vocês vão respirar e vão sentindo a ponta do dedo, quão áspera ela é, qual que é a temperatura. Sintam os 10 dedinhos. Vão respirando e o foco está na pressão do dedo. Sintam como é que fica mais fácil o pensamento desligar um pouquinho, que agora você está usando o seu tato.
Preste atenção nas calosidades dos seus dedos, se a unha é grande ou pequena. Agora, vamos passar uma mão na outra, uma palma da mão contra a outra. Quem quiser olhar, eu estou fazendo aqui. Sente a textura da sua pele, lembrando que vocês estão respirando, numa posição ereta. Sintam a pele. A mão está fria, está quente. Percebam o quanto esse convite de perceber o tato ajuda vocês a desligarem a torrente de pensamento. Agora vamos usar a audição. Procurem ouvir os barulhos mais distantes do ambiente onde vocês estão. Prestem atenção lá longe, se tem carro buzinando, se tem motor de automóvel, avião, se tem alguma música distante. Prestem atenção e vejam se vocês notem um som que vocês não tinham notado. Agora, vai trazendo a audição para pertinho de vocês e preste atenção nos barulhos mais baixinhos que tem perto de vocês. Algum barulho de ventilador, do motorzinho lá, do aquecedor do computador. Tem alguma música ligada em algum quarto da sua casa. Tem barulho de chuveiro, de água na torneira. Procure identificar. Agora a gente vai começar a voltar aqui para escutar um pouquinho como é que foi essa experiência de vocês praticando um primeiro exercício, pode ser que as pessoas sejam mais adiantadas, para poder... Como é que foi a experiência? Eu queria ouvir pelo menos umas 3 pessoas. Da dificuldade, a Priscila disse que foi sensacional, a Margarida. O que é sensacional, gente? Conta isso. Abre relaxante, abre o microfone. Pode abrir o microfone. Alguém abre o microfone e fala. Que é uma sensação melhor levantar boa. a mão para a gente organizar aqui a... Isso, umas 3 pessoas. Ergue a mãozinha. Pé no freio, no pé acelerado. Então tem a Yascla, pode abrir. Gente, tudo bem? Tudo bem. Para mim, eu pratico a respiração para tratar até nos momentos de ansiedade, porque são exercícios, só que não tinha feito com os sentidos. Então, perceber no tato e aí buscar na audição. Eu moro em prédio e aí eu comecei a escutar as crianças brincando lá embaixo, que não dava para escutar do meu apartamento, não estava prestando atenção. Deu para escutar os meus filhos no quarto do lado, que eu também não estava prestando atenção. Então, foi bem, bem interessante. Já praticava a respiração, mas não com esses sentidos. Então, foi muito agregador. Essa muleta é muito legal. Quem fez sentiu que o pensamento diminui? Porque você está focado num dos 5 sentidos. Então, essa é uma muleta legal para ajudar a desligar o pensamento. Vamos ouvir outra pessoa. Renata, quem está na fila? Jaqueline ou Renata? Isso, boa noite. Eu me surpreendi sentindo a textura da minha mão, que eu nem lembrava como que era a textura, porque são pequenas coisas que a gente não percebe. E quando eu comecei a ouvir o som longe, ou melhor, um som perto, eu comecei a sentir o som do meu ventilador de teto, que eu nunca nem percebi que tinha som. E começou a me dar um sono delicioso. Como se continuasse, eu dormia. Muito gostoso, muito bom. Pequenas coisas. A textura da minha mão me surpreendeu. A temperatura. Ele chama isso de PQ. O Reber fala, você está numa reunião super tensa, uma briga do cão, você dá uma desligada um pouquinho da cabeça, ninguém vai notar, e ele faz isso. Eu não gosto muito, eu aprendi a apertar mais a ponta dos dedinhos. Para mim, funciona melhor do que ficar fazendo assim com a ponta dos dedos. Ele sugere isso. Eu adorei. Eu gosto de apertar o dedo, porque aquilo me traz para o presente, eu foco, baixa a aceleração da energia, então cada um vai achando o seu jeito. Muito obrigada. Quem que estava? Jaqueline? Jaqueline.
Oi, boa noite. Eu aprendi a técnica com a minha mentora e eu já fazia essa do dedo sem ao menos ter noção do que era. E, de fato, a respiração é, assim, relaxante. Você começa a prestar atenção em outros sons. O tato também, o sentir a mão, eu achei bem curioso. Eu vi que eu tenho alguns calinhos que eu nem me lembrava. É muito gostoso, bem relaxante. Então, assim, eu gosto de começar pelas essas coisas mais simples, tomando banho, gente, lavar vasilha é uma delícia, assim, esquece que aquilo é uma obrigação. Comece a sentir o sabão, a pressão que você põe num copo, numa vasilha. Agora eu não estou lavando vasilha, eu estou praticando mindfulness. E tem outra conotação, porque você aprende a desligar o pensamento. Então, está claro o que é o mindfulness? Então, vamos lá. O cara da Google diz 2 minutos por dia, o X-Rad diz 15, dividido em momentos de 2, 3, 5 minutos. A Misha diz 12. Eu vou falar a verdade, eu faço algumas vezes no dia, mas eu prefiro fazer à noite, 10, 12 minutos, todo dia na hora de dormir eu faço. Tem aplicativos, o Calm, o Insight Timer, que nos ajudam a estar presente naquilo. Se vocês gostam de música, estão ouvindo uma música para dormir, música instrumental, vários instrumentos, presta atenção só no sax, presta atenção só no violão, presta atenção só no piano. Então, usa um dos 5 sentidos para ajudar você a desligar a torrente de pensamento. Como fazer isso no trânsito? O trânsito é um belo lugar para fazer isso, né? Porque a gente quer dirigir, quer responder telefone, quer botar no viva voz, né? Eu estou no trânsito, eu estou prestando atenção na minha mão no volante, na velocidade do carro, na frente, eu estou respirando, eu estou presente naquele momento. Então, dá para fazer. E, aliás, vai trazer muito mais segurança do que o contrário. Tá? Então... A Patrícia disse que não conseguiu, Rosângela, mas não tem problema, não se culpe. Exatamente, gente, nós estamos aprendendo, nós não temos o hábito de fazer isso. Quando eu tive uma crise de estresse, aí uma pessoa me deu o Insight Timer. Falou, Rosângela, pelo amor de Deus, 5 minutos por dia. Eu falei, não consigo, são 5 anos. Eu comprei o Insight Timer. Gente, 5 minutos. Com uma semana, não estou brincando, eu estava fazendo 20 minutos de meditação por dia, sentada na posição de yoga. Eu não acreditei. Uma semana. Então, o primeiro dia é difícil. Você vai fazer várias vezes, você vai achando seu jeito. O pensamento vai vir. Lembra da Misha lá? Toda vez que o pensamento vai, abdominal, eu trago de volta. Ele foi, eu trago de volta. Este é o exercício que você está fazendo para dominar a sua mente. Você não consegue frear o sabotador se você não tiver o mindfulness, ok? Então, por isso que eu acho, quando ele põe lá em terceiro lugar, naquela ordem, eu acho que esse é o mais importante. Então, comece por aí, né? Então, vamos lá. Aí nós temos, então, os sabotadores vocês já conhecem, vocês vão vê-lo atuando, vocês vão percebê-lo. Vocês estão treinando mindfulness, só isso é suficiente? Não, falta a terceira perna, né? Que é desenvolver os 5 poderes do sábio. Gente, aqui não dá tempo de eu entrar em detalhe, mas vou dar alguns exemplos. Eles não precisam ser utilizados nesta ordem, ok? Mas a ordem tem uma lógica interessante. Então, por exemplo, primeiro, desenvolver empatia por si e pelos outros. Deixa eu fazer um exercício rapidíssimo. Eu falei que ia até 8h15, mas eu posso ir até 8h30, né? Abrir as perguntas depois. Sim. Fazer um exercício rapidinho. Pensem numa pessoa ou num pet, que vocês têm, alguém já elogiou meu gatinho que estava aqui, né? Ou num pet que vocês têm amor incondicional. Pensem nessa pessoa ou nesse pet. Quando essa pessoa está ruim, está com problema, está com doença, como é que vocês cuidam dessa pessoa? O que vocês fazem? De modo geral, a gente para, a gente dedica, a gente dá colo, né? Por que a gente não faz isso com a gente? Quando a gente está mal, está estressado, está doente, a gente quer exigir a mesma performance. Então, desenvolver empatia pela gente é cuidar da gente como a gente cuida do nosso pet, eu tenho um netinho, ou de filho, ou de amigo. Então, a empatia é desenvolver esse cuidado pela gente, pelo outro. Eu adoro o Caetano Veloso, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Então, acho que a empatia é um que vai nos ajudando a desenvolver isso. A exploração é quando eu tenho um problema, né, para resolver,
o automático vai falar, eu vou ficar presa. Eu começo a fazer outras perguntas. Que perguntas eu nunca me fiz diante dessa situação? Se fosse uma pessoa que eu admiro muito, como é que ela agiria nessa situação? Quem pode me ajudar a ver essa situação de outra forma? Então, explora. O Xrá fala assim, usa a mente da criança que sai numa praia, passeando, curtindo, ela não está prevendo que ela vai encontrar alguma coisa, ela está vivendo o momento e aí ela vai explorar a situação. A gente já tem conclusão para tudo, né, gente? Então, explorar é a capacidade de fazer perguntas, de olhar de lugares por onde eu não estava olhando. Você aprender a ser Big Brother de você. Se tivesse alguém olhando de fora aqui, quais as outras visões diante desse problema? Isso é exemplo de exploração. O inovação é quando a gente pensa aquilo que a gente nunca pensou. Se eu for fazer uma solução totalmente diferente, coisa que eu nunca fiz na minha vida, como é que eu faria para resolver essa situação? Então, é um jeito de inventar coisas, né? Então, a inovação é um outro jeito. Navegação, esse é um pouquinho mais, eu acho um pouquinho mais complexo de explicar, é o seguinte, para a gente navegar, imagina um navio que vai lá para a Europa, ela já tem o destino final seguido. Ela tem uma bússola e vai caminhando passo a passo. Se ela precisar desviar do caminho, porque teve tornado, porque teve problema, ela dá um pequeno desvio até onde ela enxerga, mas ela sabe que está indo para lá. Então, um exercício, exemplo de navegação aliás, eu vou interromper aqui, vou contar um caso lindo que tem de navegação de uma cliente minha. Uma colega minha me pediu para fazer um atendimento de coaching, num curso que a gente estava fazendo, que ela precisava resolver uma questão. Ela tinha um cargo importante na Petrobras, tinha voltado para o Espírito Santo, que a mãe já estava mais velha, e ela abriu mão de um cargo importante e voltou a morar no Espírito Santo. E o chefe antigo voltou a chamá-la, e ela estava na dúvida se ela aceitava, era um cargo maravilhoso, uma promoção, um desafio bacanérrimo, e ela estava em dúvida, tinha que dar a resposta naquele dia. Então, ela pediu se alguém poderia atendê-la, e eu me ofereci. Eu não tinha estudado isso ainda, eu não sabia dessa navegação ainda, mas eu, sem saber, eu fiz navegação com ela. O que é mais comum? As pessoas vão listar os positivos e os negativos de cada coisa, né? Com a vantagem de ir, com a vantagem de ficar. Me veio uma intuição, eu virei para ela e falei assim, o que você não gostaria de se arrepender daqui a 2, 3 anos, quando você olhar para a decisão que você vai tomar hoje? A navegação. Fui lá no futuro, gente, ela encheu os olhos de lágrimas e falou, eu não vou aceitar, eu não vou me arrepender de não ter ficado com a minha mãe. Olha que coisa maravilhosa. Então, ela navegou para o futuro, aí, gente, eu fiquei num aperto do cão, né? Falei, gente, essa mulher morre daqui 2 meses, 3 meses, ela perdeu um trabalho maravilhoso. Eu fiquei apertada com a minha pergunta. Aí eu virei para ela e falei assim, vem cá, vamos ser realistas. E se sua mãe morrer daqui 2, 3, 4 meses? Como é que fica essa sua decisão? A minha decisão é essa, que eu quero ter tido a oportunidade de estar com ela nos 2, 3 meses finais da vida dela. A sessão acabou em 5 minutos. Foi uma das experiências mais bonitas que eu já vivi em coaching. Olha o poder da pergunta. Eu poderia ficar lá na razão, né, gente? Vamos pôr os prós, vamos pôr os contras. A gente só o cérebro pensando. Eu fui no mais importante, na voz da emoção, na voz do coração. Então, navegação é muito poderoso. Você está enfrentando um dilema enorme hoje, joga para o futuro e fala, daqui a 2, 3, 5 anos, do que eu quero me arrepender? Onde que eu quero estar? Porque quando você está num problema, você tá tudo nublado, você não enxerga nada. Mas a hora que você põe no futuro, você vê a torrezinha lá no farol, lá longe. Aí você dá um passo pequenininho para ir tateando. Você vai dando passos pequenos, mas sem perder o seu norte futuro. Fica claro? Acho que esse é um exemplo muito legal de navegação, né? E é uma experiência real. O outro poder do sábio, gente, é o ativar. O que é o ativar? Por exemplo, alguém de vocês aí que tem a coragem de abrir um compromisso aqui amanhã, ou até hoje à noite, eu vou começar a praticar mindfulness.
Quem quer comprometer aqui? Eu vou experimentar durante uma semana, eu vou fazer 15 minutos por dia, eu me comprometo aqui com vocês. Quem Olha, quiser vários está falando eu vou. Então, isso é ativação. Eu decido e eu vou fazer. Vai ter barreira, vai ter obstáculos, o sabotador vai falar. Isso é um exemplo de ativação. É quando você pensa, digere e decide o que você vai fazer, tá? Então, esses são os poderes. Gente, isso aqui é muito pouco, vocês aprenderam a desenvolver. Então, o livro vai explicar uma série de exercícios, vocês vão poder conversar, o relatório vai dar algumas ideias. Eu falei que ia dar exemplos, né? Uma das técnicas que tem a ver com exploração é a dos 3 presentes. Então, eu vou dar um exemplo meu e um exemplo de um cliente meu. Um cliente meu estava reclamando que a empresa estava perdendo, a equipe dele estava perdendo muitos talentos, as pessoas boas estavam indo embora. E ele na posição da vítima, eu não tenho o que fazer, reclamando, e eu falei assim, vamos olhar essa situação por o sabotador dele era o cruel, né? Crítico pra caramba, queria ter controle sobre tudo, e eu usei essa técnica com ele. Vamos usar a técnica dos 3 presentes. Quais os 3 presentes que o fato de você estar perdendo os talentos da sua equipe te dão? Qual foi a primeira reação? Você está doida, né, Rosângela? Não tem presente nisso, não. O X-Rafa fala assim, é obrigado a achar presente, ele é categórico. O que o cara achou de presente depois de pensar, depois de analisar, olhar as coisas com um outro olhar? É uma oportunidade que a gente tem de aprofundar as causas pelas quais a gente está perdendo. Nós nunca paramos para discutir isso. Não é um presente maravilhoso, né? É uma oportunidade que a gente tem para formar sucessores. A gente não prepara pessoas para as várias funções. Nós não preparamos sucessores. E é uma oportunidade que a gente tem para ouvir os sinais antes do cara pedir demissão. O cara começa a dar um tanto, o funcionário começa a dar um tanto de coisa, já não enxerga, a gente não escuta. Não é bacana, gente? Então, um problema que era ruim, o cara achou. Qual foi o exemplo meu? Eu tinha saído uma sexta-feira para fazer um exame, que estava 4 horas sem beber água, sexta-feira, 6 horas da tarde. Gente, tem 5 anos que eu virei uma mulher uberizada, não tenho carro mais, eu acho o auge da libertação, e eu falava que eu venderia o carro, eu não venderia os filhos, eu não venderia o carro, né? Então, eu estou mais velha e dirigindo pouco, né? Eu pego o carro dos meus filhos, mas pouco. Esse dia eu fui de carro, e quando trânsito horrível, eu atrasada, eu cheguei numa esquina escura, eu meti o pneu do carro, eu estourei o pneu do carro, mas foi um estrago. Vocês imaginam o que o crítico fez comigo, né? Você está velha, você não tem condição de dirigir mais, que não sei o quê, agora você acabou com o carro do seu filho, você navalha. Gente, eu me matei em 1 minuto e meio. Aí eu respirei, falei, calma, respira, não há o que fazer. Você vai fazer seu exame. Encostei o carro lá, mais ou menos, fui fazer meu exame com o coração pulando pela boca, mas já praticando mindfulness. O mais importante agora é fazer meu exame, depois eu vou resolver. Aí foi abaixando a adrenalina, eu fui ter um pouco de empatia comigo, você vai pagar um conserto. Em casa, você não tem filho, não tem marido, não tem desespero todo, isso acontece. Jovens também, empatia comigo, né? Jovens também batem o carro, a rua era super escura, parará, parará. Quando eu voltei para resolver, eu falei, qual presente que essa porcaria vai me dar? Eu estava morrendo de sede, 4 horas de beber água, em frente a uma cantina portuguesa. Eu chamei o reboque, fui na cantina portuguesa, falei, me dá uma garrafa d'água e uma taça de vinho. Sentei na mesa, pedi uma taça de vinho. Eu estava com um livrozinho que eu era doida para ler, na bolsa. Gente, eu fiquei 3 horas no restaurante, eu li meio livro, esses livrinhos fininhos, li meio livro, conversei com a dona lá, porque o restaurante estava vazio. O menino chegou lá para trocar o pneu, nós batemos um grande papo, fiquei sabendo sobre a vida dele, foi uma noite super, mega agradável. Se eu não tivesse tido essa questão, eu teria ficado de mau humor, xingado, me vitimizado, me torrado. Então, tinha que fazer. Então, agora, isso é fácil de fazer? Não. Eu estou praticando mindfulness, eu tenho estudado os exercícios, eu faço meus processos de autoconhecimento, aprender a dominar a mente. A dor veio, a chapa quente estava lá, eu me crucifiquei em 30 segundos, 2 minutos, sei lá, 3 minutos.
Mas aí eu fui tirando a mão, interceptei o sabotador e desenvolvi a técnica dos 3 presentes. Então, essas são coisas que a gente vai aprendendo a fazer. O livro está cheio de exercícios. No e-book que a gente vai soltar, a gente vai colocar alguns exemplos, algumas coisas. Então, assim, precisa de conhecimento para poder ir aprendendo e poder utilizar. Vocês que estão com as mentoras de vocês, e vocês nos grupos de vocês podem aproveitar. Para finalizar, eu adoro essa imagem. O céu está azul o tempo inteiro. O fato de ter nuvens cobrindo não quer dizer que o céu não esteja azul. Quando a gente aprende a entender essas nuvens e esticar o pescoço lá em cima, a gente vai descobrir que tem presente nos problemas. Todo problema é uma oportunidade de aprendizagem, mas eu só consigo fazer isso se eu aprendo a desenvolver o mindfulness, se eu aprendo a reconhecer meu sabotador e se eu aprendo a desenvolver aqueles 5 poderes do sábio. Senão, essa nuvem ela fica intransponível, tá? Então, essa é a ideia geral para vocês utilizarem. Vamos abrir as perguntas, são 8h31. Gente, eu acho lindo essa figura que eu achei uma vez, né? Há uma rachadura em tudo e é aí que a luz entra. Olha que foto maravilhosa, um cimento rachado. Então, eu acabei de fazer um curso muito bacana e o professor fala isso, 1 ano de curso. Gente, ele chama de quebre, né? Toda quebra, todo problema, toda rachadura é uma oportunidade de aprendizagem. É uma oportunidade para nascer uma plantinha nova. Mas isso não nasce sem um cuidado. Essa plantinha, de alguma forma, ela ganhou alguma águazinha, ela tinha uma semente saudável, o vento aí estava mais ou menos sob controle. Então, eu preciso aprender que nas rachaduras são espaços de aprendizagem, são espaços de avanço. Isso dá uma nova perspectiva, né, para os problemas que todos nós temos e para os desafios que a gente tem de nos tornar uma pessoa melhor, né? Mudar para ser quem vocês são, tá? Bom, então vamos às perguntas. Então, vamos levantando as mãos. Aí a Mariana já deixou um agradecimento aqui, Rô, por você ter libertado a mente, por ela fazer as pazes com os sabotadores. Muito obrigada. E realmente essa live é maravilhosa, ela é instigante, ela é impactante, e a gente fica aqui testando o tempo inteiro, fala, o que meu sabotador está fazendo comigo agora? Então, gente, mãozinhas levantadas aí, que a sessão de perguntas está aberta. Obrigada aí para você que conseguiu se libertar dele. Foi a Mariana. Mariana, teve uma Alguém tinha perguntado também, Rosângela, sobre como conhecer mais profundamente sobre esse curso. O livro é um manual, né? Ele até sugere que vocês façam em grupos, que conheçam pessoas. Ele tem, para coaches, ele tem um curso de 6 semanas, que é meio uma demonstração, mas é em inglês, né? Você pode ter um grupo em português, precisa dominar o inglês. E ele tem um programa que custa mais ou menos $1.000, que você pode fazer, mas normalmente quem faz é quem vai trabalhar com a metodologia, né? Eu acho que vocês podem formar grupos, né? Às vezes, eu monto com a Tatiana Trivelato, que é uma pessoa que trabalha comigo, às vezes a gente faz alguns grupos, ou outros profissionais, ou outros coaches trabalham, né? Então, vocês vão ter várias alternativas. A sugestão mais... Gente, tem um autor que ele fala o seguinte, sem ajuda e sem estrutura, a gente não muda. Deixa eu traduzir isso. Quando o pessoal é alcoólatra e vai para o Alcoólatras Anônimos, ele tem uma ajuda e tem uma estrutura. Tem as pessoas que ajudam, né, os mentores, os alcoólatras, os pares, e tem estrutura. Vai lá toda semana, age daquela forma. Vigilância do peso, tem uma ajuda, tem uma estrutura. Coaching, tem uma ajuda do coach, estrutura. Terapia, tem uma ajuda, uma estrutura. Vocês podem montar uma ajuda, uma estrutura. Montar um grupinho de vocês, fazer um grupo de estudo, treinar os exercícios, compartilhar as experiências. É uma maneira barata e poderosa de vocês investirem no seu desenvolvimento. Agora, quer pagar? Tem grupos, pode fazer o programa dele, tem muita coisa.
Mas juntem-se, o processo de aprendizagem coletiva é muito bacana. Eu contei para quem estava no início do Imunidade à Mudança, quando eu conheci, eu montei um grupo de estudo, fiquei um ano, a cada 15 dias, estudando a teoria, depois eu fui para os Estados Unidos a estudar com os professores. Esse um ano foi muito valioso, então eu monto vários grupos de estudo para a gente aprender junto. Essa é uma estratégia maravilhosa. Uma ajuda a outra, a troca de experiência ajuda. Agora, quer fazer com algum coach, algum mentor coordenando? Também é uma possibilidade, tá? Qual curso de neurociência você indica para quem está iniciando o caminho do entendimento do assunto? Olha, eu estou buscando, viu? Eu tenho uma amiga minha que fez um maravilhoso agora nos Estados Unidos, que é uma cadeira de uma universidade, mas tem alguns cursos disponíveis no Brasil, mas eu não saberia hoje te dar uma indicação, não, tá? É um assunto bem complexo, mas você tem que dar uma pesquisada no Google. Tem algumas sites, tipo EDX, que é Coursera, Udemy, nunca sei se é Udemy ou Udemy, que às vezes pode ser que você ache alguns cursos virtuais. Eu não saberia te indicar de cara, tá? Agora, eu recomendo muito, a gente começa pelo simples, a gente não come um elefante de uma vez só. Você quer fazer um curso de neurociência para você trabalhar com isso, se aprofundar, para você ter mais cultura, ok. Mas pega umas palestras, deixa eu escrever o nome do Jon Kabat-Zinn, ele tem várias palestras, Jon Kabat, peraí, o nome dele é meio maluco, Kabat, até eu vou fazer um post esses dias sobre ele, Jon Kabat-Zinn. Ele tem vários livros, eu comprei um que chama A Catástrofe Total, que é para casos mais graves de depressão, tem uma série de exercícios, então, assim, tem muita coisa bacana nas redes. Aquele Busque Dentro de Você é história, não é tanto metodologia nem exercícios, mas, assim, ajuda a gente a se convencer de que isso realmente tem um fundamento, não é balela, não é coisa de gente que fica aí de bata branca, barba grande, fazendo meditação fora do mundo. Vocês vão ver hoje que os cursos de meditação, de yoga, de respiração, estão muito grandes aí. Os adolescentes têm sido receptivos. Eu não trabalho com adolescentes. Eu vi uma palestra, uma palestra de uma senhora, uma moça, uma jovem mãe, que estava estressadíssima, começou a fazer yoga, meditação para ela como mãe, os meninos agitadíssimos, alguém perguntou, por que você não faz isso para crianças? Tem escolas que já dão noções de yoga, de meditação para crianças. Então, eu acho que eles seriam receptivos, mas tem que ser alguém especializado que tenha a linguagem deles para atrair. Né? As pessoas hoje estão muito mais sensíveis a uma qualidade de vida maior. Se vocês olharem, gente, um dos cursos mais famosos em Harvard é Felicidade. Tem palestras do professor Tal, tem um nome meio doido que eu nunca sei de falar de cor. Uma dos exercícios é mindfulness. Então, tudo das grandes escolas mundiais estão trazendo para esse domínio da mente, para essa qualidade. Não tenham dúvida disso. Já tem empresas levando isso para suas organizações, tá? O que mais que a gente tem? Ninguém quer abrir o microfone para fazer a pergunta em loco? Como controlar... O que você quer dizer, Caio? Como controlar o tempo, não consigo me concentrar. Primeiro que a gente não controla o tempo, você sabia disso? A gente controla a gente no tempo. E o que você está chamando de controlar o tempo? A Taina está com a mão erguida. Só queria ver a pergunta, o que é o controle do tempo. Taina, faça a pergunta, depois se a pessoa quiser escrever lá, o que você quer saber, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, assim, é mais um comentário, porque eu tô com a minha mentora, e a gente está conversando bastante, e aí eu sou uma pessoa assim, que eu gosto muito de ficar fazendo curso de certificação, isso para mim é muito importante. E aí ela comentou comigo, ela falou assim, nossa, eu faço terapia, né, também. Ela pegou e falou para mim, falou assim, olha, é bom você conversar com a sua terapeuta, por que você tem essa necessidade de fazer tanta coisa? E aí, hoje, com essa palestra, e aí fazendo o teste, deu para mim, assim, 10 realizador. Aí, na hora que saiu o resultado, eu peguei e mandei para ela. E, bom, eu vou, assim, o que eu vejo é que eu preciso começar a praticar o que você comentou, né? Mindfulness,
Porque realmente isso está muito forte na minha vida. É maravilhoso. Eu tenho uma mente ansiosa, com todo o meu processo. Eu sou uma pessoa de personalidade mais ansiosa, mas é impressionante como eu abaixei. Tem dia que eu estou aqui, vocês já perceberam uma hora que a mente está para um lugar, o corpo está para o outro? Alguém já viu essa sensação? Para e senta lá. Às vezes eu gosto de fazer deitada. Senta, respira, faz 2, 3 minutos e começa a perceber o que está acontecendo no seu corpo. É impressionante. Agora, da noite para o dia, não. Com uma semana, com 2 semanas, você já vê uma diferença muito legal. E aí, gente, é tão simples, porque dá para fazer dentro das suas atividades. Dá para fazer tomando banho, dá para fazer comendo, dá para fazer dirigindo, dá para fazer ouvindo música. Você está assistindo um filme, né? Eu vou prestar, estou lá, estou consciente, vou prestar atenção no tom de voz dessa artista, como é que ele oscila várias vezes. Você começa a se dedicar a um pedacinho do tempo, você elimina a quantidade da torrente de pensamentos, o tornado de pensamento. Isso é que o Mindfulness faz. Aí você consegue frear o sabotador. Josineide. Obrigada, Tayane. Boa noite. Ai, eu quero muito agradecer assim, a super aula e o ensinamento. E eu estou assim, maravilhada, porque nunca consegui fazer essa relação entre controlar o sabotador com mindfulness, gente. Eu tenho uma dificuldade de dar uma amenizada no pensamento, até quando eu estou naquele momento assim mais espiritual, de querer me concentrar e fazer uma reza, lá vai, eu volto. Lá vai o pensamento. A oração é tida como um certo momento de atenção plena. Você está prestando atenção na letra da oração. Gente, agora lembra, associa com a respiração, de preferência numa postura confortável e que o fluxo do oxigênio flua, tá? Sim. Aí não é não, eu gosto de ficar sentada, realmente confortável, mas manter o pensamento ali era bem complicado. Eu vou praticar mais. É uma delícia. Você está, por exemplo, pisando num tapete, você está fazendo, estou aqui sentado, meu tapete aqui é uma delícia. Você está lá sentindo o contato do tapete, cada dedinho do pé, 1 minuto. Gente, não custa para ninguém. Façam e depois contem para a gente aí nas redes como é que se isso adianta ou não. Tem muito. Vocês pensam bem, gente. Põe engenheiros aumentando a sua produtividade com mindfulness, dá para negar? Né? Fala. O meu sabotador é a hiperrealização. E eu assim, já procurei como que eu vou domar, porque eu não sou procrastinadora. Às vezes eu pensava, não, mas não me encaixo. Agora eu entendi. É controlar e domar. Porque ele está sempre buscando adrenalina, aceitação, é um atrás do outro, não digere as coisas. Se você começar a aprender a fazer essas pequenas pausas, você vai dominar. Aí vão lembrar dos sábios, né? O que pode dominar? Perguntas, o que me leva a fazer tanto curso assim? Se fosse uma pessoa, que pessoa que eu admiro, que não faz tanto curso assim para eu me inspirar? Aí você começa a perguntar, daqui a 10 anos, o que isso vai provocar na minha vida que se eu não parar hoje? É um exemplo de navegação. Quais os presentes que eu tenho se eu diminuir de fazer curso? Então, lembra que aqueles 3 músculos, eles precisam caminhar juntos. Desenvolver o sábio, identificar o sabotador e o mindfulness, tá? Não usa uma mesinha de 3 pernas, usar só uma, a mesa vai ficar manquitosa. Muito obrigada. A Luciana deixou uma pergunta aqui. Luciana, abre o seu microfone, querida. Pergunta diretamente aqui, que ela faz uma introdução e ela é aquela que faz várias coisas ao mesmo tempo e tem a sensação de que ao fim do dia não fez nada. Vai lá, Luciana. Aqui, eu tenho que interromper. Alguém colocou, só um minutinho, Luciana. Alguém colocou a foto da avó dizendo que parece comigo e eu achei parecida mesmo. É mesmo? Estão vendo aí? Não sei se vocês viram aí. Mas vamos lá, Luciana. Tá, primeiramente eu quero pedir desculpas se eu não estou conseguindo colocar a minha imagem,
mas eu não podia perder essa oportunidade. Eu sinto que eu sou uma consultora de imagem profissional, eu trabalho com vendas de cosméticos, sou palestrante, treinadora, mas eu sinto hoje, na minha idade, você até falou, né, que descobriu o seu Fênix aí depois dos 40, eu tenho 44 anos, e até hoje parece que eu estou numa busca incessante por esse encontro das minhas profissões, dos meus talentos. Faço milhões de coisas, mas chega no final dos dias, me gera essa frustração que parece que eu não faço nada. Eu tenho multifunções, multitarefas, e eu sinto que eu não sou ainda a profissional que eu desejo ser. Tem muito a ver Isso é um sinal de ansiedade? Pode ser tanta coisa, né? Eu acho que, por exemplo, o pessoal fala muito assim do impostor, que nós mulheres, os homens também têm, mas nós mulheres temos pra caramba. Você fez o sabotador? Você consegue identificar? Não tive oportunidade. Primeiro é um crítico, né? Se você for dar um nome para o Sim. seu crítico, que nome você daria? Um pé no saco. Pé no saco. Então, o pé no saco está sempre dizendo que não sou boa o suficiente, que Sim. falta coisa, né? Muito perfeccionismo. Que é o insistente, né? Então, se você Isso. pegar ou pelo livro ou pelo seu relatório, você vai ver que ele vai falar as mentiras que ele te conta. Uma mentira que eu adorei saber do prestativo é que a gente faz porque a gente é boazinha e legal, não, que a gente quer de volta. A gente cobra do outro. Tem uma sobrinha minha que ela me ouve, que uma vez eu pedi para ela, eu ajudo ela muito, uma vez eu pedi para ela fazer uma compra no supermercado, ela disse não, eu fiquei pé da vida. Aí eu fui entender por quê. Eu te ajudo tanto, você não pode fazer um supermercado para mim? Então, eu não sou tão boazinha assim, estou fazendo com interesse de ter de volta. E aí, quando eu comecei a ver que eu tive burnout por não falar não para os outros, eu comecei a perceber que o meu prestativo, na verdade, fazia mal para mim e fazia para o outro. Porque a gente não deixa nem o outro aprender, vocês concordam? Sim. A criança vai pegar uma coisa, você já quer dar pronto. Eu percebo isso com meu neto. Então, o prestativo, ele causa problemas para os outros. Então, quando a gente começa a entender esse funcionamento, começa o caminho da mudança. Eu falei lá no início, nem todo mundo estava aqui, a frase uma das que eu mais gosto, do Carl Rogers. Somente quando eu aceito quem eu sou, eu posso mudar. Vocês já viram o alcoólatra que fala, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente? Eu vou assustar vocês aqui, eu não grito em público, eu não grito com ninguém, eu sou calma. Não tem gente que fala isso? A pessoa é nervosa, é irritada. Não, eu não sou nervoso. Se ele não aceitar que ele é nervoso, que ele é agressivo, que ele é alcoólatra, que ele é isso, ele não vai poder mudar. Agora, gente, presta atenção. Somente quando eu aceito quem eu sou, eu posso mudar. Aí vem, se eu quiser, se eu fizer musculação na academia, se eu investir nesse projeto. Então, Luciana, precisa aprofundar um pouco para tentar ver os mecanismos pelos quais isso te rouba, te drena essa energia, né? Tem outras metodologias que ajudam, mas se você usar a empatia, né, com você, se você pensar na inovação, você vai descobrindo algumas coisas que vão ajudando você a minimizar o impacto do sabotador, tá? Sim, inclusive, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma palestra sobre livre-arbítrio, e aí sempre que eu faço as minhas palestras com muito perfeccionismo em cada detalhe de letras, eu sempre ainda saio com a sensação de que não ficou tão boa. É o crítico. E aí, assim, quando você acaba uma coisa, o que agregou todo aquele tempo que você gastou com aquele perfeccionismo? Uma pergunta de futuro, se eu pudesse usar esse tempo melhor, uma coisa que agregaria mais, o que eu faria? Olha um exemplo de exploração. Verdade. O tempo que eu gastei, gente, eu era muito perfeccionista, eu não tenho uma tendência, mas então que eu faço isso que não vai fazer diferença se a letra está maior ou menor, se está reta ou não. Gera só cansaço mental. O que eu perco quando eu gasto tempo? O que eu tenho de mais valioso para dar para o outro? Essas coisas vão ajudando a gente a minimizar. Tá? Aqui tem a Michelle está falando de 0 a 10, qual a pontuação indicada que equilibra sabotadores? O desafio é chegar em 5? Não, esquece nota, esquece número.
a gente precisa, o número é uma referência. Isso aqui não é um termômetro que fala acima de 37,5 você está com febre. Não é isso. É para você ter uma ideia de onde que você anda. E lembra que eu falei, você pode trabalhar com um sabotador mais baixinho, porque naquele momento você percebe que ele está te enchendo mais o saco, como diz alguém pela saco aqui, né? Então, esquece número, aquilo ali é uma referência. Não tem uma média, tem que estar tudo aqui, não. Tá? E isso vai oscilar. Dependendo da época que você fizer, esses gráficos fazem assim. Ele é uma maneira de organizar o que você já sabe, de dar nome, de ter um ponto de partida. Mas a maior referência é a sua percepção interna, é escutar a sua voz, o seu coração, é você ser autora de você. Gente, uma das coisas mais bacanas que eu estou vendo em liderança, em autoconhecimento, em coach, é a capacidade que a gente tem, aprende, o Mindfulness ajuda muito, a fazer zoom in e zoom out. Se eu não me engano, aquela autora que eu falei, do Peak, vou pôr o nome do livro aqui, o nome dela é chato o livro dela é chato de escrever, a Misha Já, é difícil escrever. Ela fala de zoom in e zoom out. Né? Alguns autores. O que é zoom in? Mindfulness é zoom in. Eu estou prestando atenção no meu corpo, na minha respiração, na minha lista de pensamentos. Alguém está falando comigo, eu estou assim, ai meu Deus, não vou dar conta, ai meu Deus, que não sei o quê. Então, isso é zoom in. O que é zoom out? Se eu me fizesse um Big Brother de mim mesmo, que eu não veria meus padrões de comportamento. Se alguém estivesse me olhando de fora, me veria como? Às vezes eu não tenho, às vezes mesmo pensando eu não consigo, eu posso perguntar, buscar feedback, né? Como é que você me vê? Então, eu tenho a capacidade de sair de mim, me olhar de fora e olhar o campo. Você está numa reunião, na live é um pouco mais difícil a gente perceber o campo. Eu estou lá numa reunião, lá com seus fornecedores, com seus parceiros, com sua família. O que está rolando aqui? Se tivesse alguém filmando de cima, o que estaria vendo? Para fazer isso, se você não desenvolver atenção plena e presença, esquece. Esquece, porque você não tem essa capacidade. Então, tudo que vocês olharem em coaching, em terapia, falar de escuta, né? Falar de presença, exige atenção plena, exige estar aqui e agora, prestando atenção no que o outro vai dizer e nas sensações que aquilo causa em mim. Esse é o caminho da mudança. Então, eu aceito como eu sou, como eu funciono, eu passo a me observar, aí eu vou ter uma fotografia melhor para ver por onde que eu começo a arrumar e alinhar a pessoa que eu quero ser. Aí vem livre-arbítrio, vem protagonismo. Gente, nós não somos tão vítimas quanto a gente pensa, nós temos poder de escolha. O Sartre dizia, né? Não, você é responsável pelas suas escolhas, né? Não, vocês já perceberam que não escolher é escolher? Quando você não escolhe, você está escolhendo. Estou num casamento de letra M, não quero me separar. Não vou escolher me separar, você escolheu ficar sofrendo. Você escolheu estar num emprego que você não quer. Agora, as escolhas vão trazer preços, que no primeiro momento podem ser difíceis, mas lá na navegação, lá no futuro, vale a pena. Então, a navegação é muito poderosa, né? A pergunta que eu gosto de fazer, os que vocês colhem hoje são resultados de frutos que vocês plantaram no passado. Quais os frutos que vocês querem colher no futuro? Os mesmos ou frutos totalmente diferentes? Para chegar lá, que sementes que você precisa renovar, replantar. Então, vocês percebem que tudo isso, e a inteligência positiva faz isso, é um convite a você se olhar de uma maneira, vou chamar de mais isenta, mais clara, com um pouco de metodologia, para você aprender a gerenciar. Você não gerencia o que você não conhece. Então, eu estou voltando, mas só para vocês entenderem essa lógica. Mais perguntas? Bom, já são quase 9 horas. Tem uma pergunta da Ana Maria, ela quer saber indicação para desenvolver o autoconhecimento. Esse livro, Inteligência Positiva, ele é uma tremenda ferramenta para você se autoconhecer, porque tudo começa da autoobservação. Adivinhe quais são os meus sabotadores principais. O meu é o inquieto,
que estimula o autorrealizador, o hiperrealizador. E eu criei algumas estratégias para quando eu estou com aquele momento, estou fazendo uma coisa querendo fazer outra, eu pergunto para mim mesma, isso tem que ser feito agora? Aí eu avalio, se tiver, eu faço, se não tiver, eu largo. Alguém pode fazer isso por mim? A minha hora, às vezes, é muito Isso. cara para fazer isso, né? São perguntas de exploração. Olha, para vocês verem uma ideia, né? Gente, tem uma técnica de atenção, ela não é de atenção plena, mas ela ajuda. Alguém perguntou como é que eu controlo o tempo, né? Vocês conhecem aquela técnica? Eu nunca sei se é Pomarola ou Pomodoro. É Pomodoro, né? Você conhece? Acho que é Pomodoro. Pomodoro. Você pega espaços de 25 minutos. Eu sou muito agitada mentalmente. Fazendo isso tudo, eu preciso controlar muito. Eu melhorei muito, mas é uma característica. O Pomodoro me ajuda muito. Então, nesses 25 minutos, eu vou ter atenção plena nesta parte do projeto, corrida de bastão. Eu não vou atender telefone, eu não vou levantar para fazer xixi, eu não vou levantar para comer. Então, assim, eu defino um pedaço, eu quero montar uma aula. Não sei por onde que eu vou começar. Primeiros 25 minutos, eu vou selecionar todos os livros relacionados e vou olhar outras aulas semelhantes que eu fiz. Então, em 25 minutos, eu vou fazer só isso. Aí eu separo 5 minutos para oscilar. Vai tomar uma água, um suco, vai ao banheiro, vai escutar uma música, vai ligar para alguém, vai fazer um carinho no seu pet, no seu filhinho, no seu netinho. Depois você volta. Agora, nesses 25 minutos, eu vou fazer isso. É uma maneira maravilhosa, simples, exige presença, mas que nos ajuda para os insistentes, para os hiperrealizadores, para os inquietos, né? Para os obsessivos lá, né? Em 25 minutos eu não vou estar com a aula pronta, eu posso fazer rascunho do rascunho. Então, a gente vai aprendendo estratégias para dominar essas coisas que nos drenam energia. Verdade. Gerou energia negativa, tem parece alternativa. que a Cibele queria fazer uma pergunta. Queria não, quero. Tempo presente. Manda ver. Congratulations. Outra pergunta, Cibele. Ô, Rosângela, eu queria saber se o meu caso é um caso de UTI. Vamos ver. Por quê, É o seguinte, porque no meu resultado, ele deu um resultado, você classificou todas a força como relativamente alta. Então, a minha classificação de todos os sabotadores estão altas. Tem um ponto positivo da questão da consciência, mas isso também não é ruim quando aqui, esses níveis estão altos. Vocês percebem o crítico dela em ação? Nossa. Meu caso é de CTI. Você poderia, como é que é seu nome? Cibele? Eu fosse você agora, o que você diria para mim para ser empática comigo? Para ser empática com você? Imagina que eu sou você. Eu falei Tá. isso e você vai me ajudar a ser empática, a começar a lidar com isso de uma maneira mais positiva. O que você me diria? Vixe Maria, boa pergunta. Talvez... Não sei, eu fiquei pensando aqui. Você foi falando, eu fui analisando. Talvez ter paciência é só uma fase. Não sei, assim, não sei. Você acha que meu caso é de CTI? Meus deram todos, 5 anos atrás, os meus deram todos altos. Eu não fui para CTI, não. Uma pessoa que tem tudo alto, por tudo que você escutou aqui, tem jeito para ela? Me responde, me ajuda. O que você acha? Quais os sucessos que você já alcançou na sua vida? Você já alcançou coisas muito legais que você tem orgulho de contar? Tenho, bastante. Mas talvez... Imagina... Não, eu ia falar, talvez eu seja muito crítica, talvez, em não colocar essa expectativa. Talvez, minha amiga. Pensa em um caso de sucesso que você tem. Aqui não vai dar tempo, você tem maior orgulho de contar, escreve. Aí pensa assim, como é que eu consegui ter esse sucesso com todos esses... O meu crítico está dizendo que eu sou caso de CTI, mas ele não está 100% certo, não. Então, isso é o exercício da empatia, esse exercício de questionar, será que é caso de CTI mesmo? A Rosângela que contou isso, o autor fala, todo mundo tem tudo. Gente, desenvolver-nos
é uma tarefa contínua e muito gratificante. Então, só de você ter essa consciência, de você ter a coragem de abrir isso aqui, já é muito bacana. Agora, não vai querer comer o elefante de uma vez só, não? Fala com o seu crítico aqui, vamos devagar que nós vamos chegar lá. Tá? Identifica um deles que você quer trabalhar, aplica, lê lá as técnicas da inovação, os presentes que aquela situação ruim te dá, pratica o mindfulness, depois você manda notícia para a gente. Pode deixar. O mindfulness é muito recorrente, mas eu vou, como fala, respirar mais e criticar menos. Prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, no sujeitinho que fala aí dentro, né? Ajudar ela a falar. Fica quietinha aí no canto, que agora... Dona Cruella. Cruella, Cibele, você vai ler e reler esse relatório, porque a gente, assim, esse tema é muito instigante, nós ficaríamos aqui a noite inteira, só que o tempo, ele não espera mais, né? Já são 9 horas e a gente precisa encerrar com dor no coração essa live maravilhosa que a Rosângela trouxe. Depois a gente podia pensar em fazer uma segunda para elas voltarem contando as experiências que elas tiveram, quem sabe, experiências de sucesso e de fracasso também. Você pensa que não veio essa sugestão aqui no chat? Queremos outra live como esta. Sim, pode ter a segunda parte com mais exercícios, né? É muito boa. Esse tema, gente, ele pega na veia, porque a gente tem os 10 sabotadores dentro de nós. E não há como matá-los, como alguém falou, posso matar? Não, não precisa. Eles são úteis em algum contexto. A gente tem que aprender a entender até que ponto queremos controlar ou ser controladas, até que ponto podemos tomar decisões diferentes daquela que o sabotador está nos impondo. Então, a razão é essa. Rosângela, muitíssimo obrigada por você compartilhar conosco esse conhecimento maravilhoso. Muito obrigada. E as últimas palavras para você desejar a essas mulheres incríveis. Gente, muito obrigada. Eu saio daqui com a alma cantando, né? Que eu adoro, e é gostoso sentir essa energia, esse desejo, a gente vê no chat assim, o tanto que é bom a gente poder contribuir, né? E o meu legado é poder contribuir para que as pessoas sejam mais felizes, gastem menos energia para chegar no mesmo lugar. Então, eu espero que vocês se lembrem disso. Às vezes eu ponho posts lá na rede, acompanha, a gente vai trocando. Vocês me acham, mandam notícia, pede ajuda. Eu realmente gosto muito. E se a gente tiver a oportunidade um dia de fazer uma reciclagem para as ex, a gente pode vir contar experiências, né? Fazer salas de grupo, contar experiências, quem sabe? Vamos lançar essa ideia aí para o IGV, tá bom? Exatamente. Obrigada, Rosângela, incrível, parabéns. Parabéns. Obrigada, mesmo. Gente, boa noite. E obrigada a cada uma de vocês. Ainda tem 117 guerreiras aqui. Muito obrigada, bom descanso. E a gente se vê até a transformatura. Beijos a todas. Não, gente. Que transformatura. Amanhã temos uma live fantástica com a Vivian Chival. Sim. Eu falei, a gente se vê até, né? Então, amanhã, na próxima semana. Temos as mulheres Fênix. Pois vamos lá, Fênix. Transformação total. Ficou lindo o nome. Ficou maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até a próxima. Obrigada, Luciana. Tchau.